Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E nessa semana nós estamos estudando na lição para adulto, a lição de número 13, as orações dos santos no altar de ouro. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e logo abaixo você tem os slides. Quero lembrar a você que a nossa leitura diária ela está sempre atrelada ao comentário da lição. Também, logo no final, nós temos as 5 reflexões que está sempre ajustado, que está sempre ao final das nossas lições. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo em nome de Jesus para estudarmos as orações dos santos no altar de ouro ou a oração da igreja que chega ao trono da graça. A oferta de incenso ela era oferecida pelos sacerdotes no lugar santo. Ela era a oferta mais preciosa, mais agradável a Deus. Os sacerdotes ofereciam-na com muito temor e também com muita reverência ao Senhor. O Antigo Testamento ele menciona que o altar do incenso estava sempre no lugar santo, diante do véu. Quando se entrava na tenda da congregação, no primeiro lugar, o lugar santo, à esquerda estava o candelabro, à direita estava a mesa com os pães da proposição e logo à frente, perto do véu, estava o altar de incenso. Então, para que o sumo sacerdote ali, ele queimasse aquele incenso, ele oferecesse aquele incenso ao Senhor a cada manhã, e a cada tarde o sumo sacerdote, ele fazia isso. A fumaça do incenso, ela por cima entrava até o propiciatório. E quando chegava à tampa do propiciatório, ou no propiciatório, onde estavam os querubins, Deus se manifestava com a sua glória. E então toda a tenda era cheia da glória de Deus, de forma que aqueles que estavam fora da tenda, o povo de Israel, podiam presenciar a manifestação de Deus naquele lugar. Embora localizado geograficamente no lugar santo, o altar de incenso ele era tecnicamente tido como um utensílio que pertencia ao lugar santíssimo, pois o incenso sobre ele era tido como penetrante além do véu. O incenso ele penetrava além do véu, atravessava as cortinas e chegava então ao propiciatório. Não era oferecido nenhum incenso, não poderia se oferecer neste altar nenhum incenso estranho. Não era oferecido também nenhum tipo de oferta, Não era oferecido também neste altar nenhum tipo de libações, apenas uma vez por ano, quando Arão fazia neste lugar a expiação nas pontas desse altar com o sangue do sacrifício das expiações. Agora, como era este incenso? Este incenso era preparado e usado exclusivamente para o Senhor. Ele tinha uma composição com o estoraque, a ônica e o gálbano. A receita desse perfume não constituía nenhum segredo. Todavia, se alguém reproduzisse para algum uso profano, seria punido severamente. Ou seja, este incenso ele tinha uma receita. Essa receita era uma receita simples, mas era uma receita de Deus para ser oferecida exclusivamente para o Senhor.
não poderia ser usado esta receita por nenhum outro israelita, não poderia ser oferecida essa receita. Somente e exclusivamente esse incenso, ele era queimado para o Senhor. Alguém que viesse a desobedecer esta lei, ele recebia a sua justa punição. Então nós temos aí, neste círculo, onde está aqui esse círculo branco, nós temos aqui o altar de incenso, logo perto das cortinas. E ao lado aqui temos a imagem do sumo sacerdote, apenas uma imagem prefigurando aí o sumo sacerdote que está ali oferecendo então o incenso ao Senhor. Esse incenso subia, atravessava as cortinas e chegava ao propiciatório. Chegando-se lá, então Deus manifestava poderosamente naquele lugar. Então, no lugar santo se encontrava a mesa dos pães, o castiçal ou o candelabro de ouro e o altar de incenso. Quando o sacerdote ele entrava com a bacia de sangue no primeiro compartimento, que era o lugar santo do santuário, ele espirrava o sangue 7 vezes no altar de incenso, perto da segunda cortina. Os pecados individuais do povo eram então transferidos simbolicamente para o santuário. Isso acontecia pelo menos 2 vezes durante o dia inteiro, de manhã e à tarde. O sangue salpicava a cortina que dividia o primeiro do segundo compartimento e a cortina também não poderia ser lavada. O sacerdote jamais entrava no segundo compartimento. Somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. Então aí está aqui o primeiro compartimento, onde os sacerdotes vinham, aqui o segundo compartimento, onde vinham os sumos sacerdotes. Oferecendo-se então o incenso subia aqui a sua fumaça, atravessava as cortinas e chegava aqui ao propiciatório. Chegando-se aqui, Deus manifestava a sua glória. O altar de incenso ele era feito de madeira de acácia, recoberto todo com ouro. Ele estava localizado à frente do véu, a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ele era quadrado, 0,5 metro por 0,5 metro de largura e 1 metro de altura. O sacerdote tinha que queimar o incenso neste altar pela manhã e à tarde, como incenso perpétuo perante o Senhor. O incenso queimado, ele simboliza a oração e também nos aponta para a oração de Jesus no Getsêmani. Um dos ingredientes do incenso que ia até o altar de incenso era o sal. O sal aqui, ele prefigura que as nossas orações, ou ele dá esse simbolismo, que as nossas orações não podem ser orações emocionais e nem orações formais. As nossas orações devem ser conforme aquilo que você sente no seu coração. O que você sente no seu coração, você expressa para Deus, você fala para Deus o que você está sentindo. E Deus, então, gloriosamente, irá responder ou não a sua oração. Ou ele vai dizer um sim, ou ele vai dizer um não, ou ele vai dizer para você que aguarde, que espere, ainda não é chegado o tempo. Nós devemos orar em todo o tempo no Espírito e em nome de Jesus. As nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Há muitos, até obreiros que oram, que terminam a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós terminarmos uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te pergunto, para quem você está orando? Com quem você está falando? Então você pede a Deus e finaliza a oração em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Então nós pedimos em nome de Jesus. O próprio Jesus disse que nós devemos pedirmos ao Pai em seu nome. Isto então
é cheiro suave a Deus. Quão forte foi a fragrância desse incenso quando o Senhor Jesus, ele orou pela igreja em João capítulo 17, quando ele estava orando pela igreja, era o grande sumo sacerdote que fazia esta oração. Imagina a fragrância daquele incenso, a pureza, a perfeição, a essência daquele incenso sendo oferecido para Deus enquanto Jesus orava pela sua igreja. Vamos também nos achegar até o altar de incenso e dali então nós entrarmos com ousadia através do véu para o trono da graça. O trono da graça, quando as nossas orações elas alcançam, quando as nossas orações chegam ao trono da graça, Deus então nos dá a resposta no momento certo. Certos que vamos achar a misericórdia, certo que nós vamos obter esta graça do Senhor, da qual Cristo já orou por nós, a fim de nós sermos ajudados, e nós somos ajudados em tempo oportuno, ou seja, no tempo de Deus nós somos abençoados. No tempo de Deus recebemos as respostas das nossas orações. O altar de incenso, ele tinha uma coroa de ouro ao seu redor, da parte superior. Isto representa Jesus coroado de glória, coroado de honra. Entretanto, por causa do altar de incenso ser o lugar de oração, a coroa e a oração juntas nos dão a ideia de um sacerdócio real. E o apóstolo Pedro, ele disse isso: nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Na oferta do incenso, o sacerdote era levado mais diretamente à presença de Deus do que nas outras demais ofertas. Como o véu interno do santuário não se estendia até o alto do edifício, a glória de Deus então manifestava-se por cima do propiciatório e era parcialmente visível no primeiro compartimento. Quando o sacerdote ele oferecia o incenso perante o Senhor, ele olhava para o altar, ou seja, ele olhava para a arca. O seu olhar estava direcionado à arca, mesmo que ele não a via. Então o incenso subia, a glória divina descia sobre o propiciatório e enchia o lugar santíssimo da glória de Deus. Muitas vezes ambos os compartimentos, eles eram tão cheios da glória de Deus que os sacerdotes tinham que afastar até a porta de tanta glória manifestada naquele lugar. Como no cerimonial típico, o sacerdote então olhava pela fé ao propiciatório que não podia ver. Assim nós, como povo de Deus, devemos dirigir as nossas orações a seu grande sumo sacerdote que, invisível aos olhares humanos, nós não podemos ver, mas nós olhamos para Jesus, olhamos para Ele pela fé, e então Ele vai interceder por nós, Ele vai pleitear por nós, Ele vai batalhar por nós, Ele vai nos ajudar, nos abençoar, mesmo que nós não o vemos, mas nós olhamos para Ele a si mesmo, com a certeza de que Ele está junto de nós, com certeza que Ele está olhando para nós, com certeza que Ele está ouvindo a nossa oração, com certeza que Ele está nos abençoando neste momento tão especial, quando nós estamos falando com o Senhor. Quando os sacerdotes pela manhã e à tarde, eles entravam no lugar santo à hora do incenso,
o sacrifício diário estava pronto para ser oferecido sobre o altar no pátio, ou seja, o sacerdote primeiro passava pelo altar de bronze e depois entrava e chegava-se ao altar de ouro. O que significa isso? Significa que para chegar ao altar de ouro, nós precisamos do sangue de Jesus Cristo na nossa vida, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, assim como o povo estava naquele momento também, oferecendo ali as suas ofertas de sacrifício pela sua culpa, pelos seus pecados. Primeiro era feito isso, depois os sacerdotes então, os sumos sacerdotes entravam na tenda da congregação, no lugar santo, e ali era oferecido ao Senhor este incenso. E o incenso sendo oferecido a Deus, chegava-se então ao propiciatório, quando Deus manifestava a sua glória, não só os que estavam ali, mas aqueles que estavam pelo lado de fora da tenda, poderiam também ver e sentir a presença de Deus. Então, antes de entrar à presença de Deus, pelo ministério do sacerdote, eles deveriam se empenhar em ardoroso exame de oração e confissão de pecados. Primeiro a confissão de pecados, primeiro na presença de Deus pedindo perdão, depois chegando ao altar de ouro, onde eles poderiam então sentir ali a presença de Deus, orando ao Senhor em uma oração silenciosa, com o rosto voltado para o lugar santo, estava ali o povo de Israel. Assim, acendiam as suas petições com a nuvem de incenso, enquanto a fé se apoderava daquele povo, dos méritos do Salvador que estava sendo prometido para o povo, prefigurado ali pelo sacrifício expiatório. Jesus estava sendo oferecido ali, estava sendo prefigurado o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. As horas designadas para o sacrifício da manhã e da tarde, elas eram sagradas, era necessário que estivessem ali o povo sacrificando ao Senhor, era necessário que o incenso fosse oferecido a cada manhã e a cada tarde. As brasas que acendiam ali o incenso, elas eram tiradas do altar de bronze e oferecida então, e sendo aceso ali o incenso ele subia e ele passava as cortinas, chegando até o propiciatório, e Deus se manifestava. Então essas horas, elas eram sagradas pela nação judaica. Eles vieram a ser observada como um tempo reservado para a adoração. Será que você tem um tempo reservado para a sua adoração? Precisamos ter esse tempo reservado para a adoração a Deus, um tempo que nós consagramos todos os dias para o Senhor. Você deve reservar esse tempo, dizer: não, esse tempo aqui eu estarei na presença de Deus, orando, cantando, estudando, meditando, fazendo uma reflexão no versículo, no texto bíblico. Esse tempo é do Senhor. Faça todos os dias isso na sua vida e com certeza alguma coisa de bom, de melhor vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Na Bíblia Sagrada nós encontramos aqui no livro de 2 Crônicas 26, 16 a 19, o rei Uzias. O rei Uzias ele desobedeceu a Deus, porque ele entrou no templo e ele mesmo ofereceu incenso. O incenso ele era oferecido somente pelos sacerdotes descendentes de Arão. Veja o que diz o texto. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu,
e transgrediu contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 outros sacerdotes que estavam ali, eram homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar incenso, indignando-se ele contra os sacerdotes. O que aconteceu com Uzias? Nasceu-lhe uma lepra na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então, devido a este fato, Uzias falhou, e Uzias falhou feio, pois Deus não lhe havia designado para esta função do sacerdócio. Ele era rei. Segundo a Bíblia, Uzias foi atingido por esta lepra e morreu completamente isolado, e nem recebeu um sepultamento digno de rei, porque ele fez o que não era para ser feito. Nós, irmãos, devemos agradecer a Deus, porque nós podemos hoje oferecer este incenso ao Senhor. Nós somos sacerdotes, todos somos sacerdotes, e podemos oferecer o nosso incenso. O nosso incenso são as nossas orações. Nós podemos oferecer um tempo, tirar um tempo pela manhã e também um tempo pela tarde. Nós podemos oferecer este nosso incenso ao Senhor. Com certeza teremos respostas, com certeza seremos abençoados. Nós tiramos tempos para tanta coisa, temos tempo para tanta coisa, e não tiramos um tempo, alguns minutos, para oferecer a Deus este incenso, as nossas orações ao Senhor. A oração que sobe do altar para o trono, ela precisa ser precedida pelo fogo do Espírito. O Espírito Santo, ele nos ajuda a orar. A fumaça do incenso não pode subir do altar para o trono sem que antes o fogo seja aceso no altar. Nós somos o altar de Deus. O fogo do Espírito deve estar na nossa vida. E o incenso, as nossas orações são oferecidas para o Senhor. O que faz a fumaça do incenso subir ao fogo do altar, assim também, o que faz a fumaça do incenso subir é o fogo que está no altar. Assim também, não há fervor espiritual na oração sem que o fogo do Espírito venha inflamar os nossos corações. Então, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Nós precisamos orar com fervor, orar com os nossos corações cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, avivados, não com a brasa lá do Antigo Testamento, mas com a brasa de Deus na nossa vida, com um avivamento, com alegria, com paz no coração, com uma consciência limpa de que as nossas orações estão chegando ao trono da graça. O fogo do altar não podia ficar apagado, as cinzas precisavam ser removidas. Quais as cinzas que você precisa remover para que o fogo apareça na nossa vida? Precisamos então tirar essas cinzas que estão encobrindo o fogo do Espírito em nós. Quando nós removemos as cinzas, removemos aquilo que desagrada a Deus, removemos o pecado, removemos tudo aquilo que não está agradando ao Senhor, então
a brasa acesa, o fogo do Espírito vai encher a nossa vida, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque as nossas orações com certeza chegará ao trono da graça. Esse, porém, não é fogo estranho fabricado na terra. De forma nenhuma, este fogo vem de Deus, este fogo vem do Senhor, ele desce sobre a nossa vida, aleluias, e nós oramos ao Senhor com a ajuda do Espírito Santo. O fogo estranho, ele é condenado por Deus. Veja que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e morreram, porque Deus não aceita fogo estranho. Então não ofereça fogo estranho ao Senhor, porque você vai acabar morrendo espiritualmente. Ele é condenado. O fogo estranho tem brilho, mas ele tem brilho, mas não o calor. Ele tem aparência de fogo, mas não aquece os corações, nem os leva a uma adoração verdadeira. Então o fogo estranho parece que tem um brilho, mas não tem calor. Tem aparência de fogo, mas ele não aquece os corações, não leva a Deus uma oração verdadeira, uma oração santa, que glorifica o nome do Senhor, que é aceita pelo Senhor. O fogo estranho, ele é abominável para Deus. O fogo estranho gera morte espiritual. No Antigo Testamento eles morriam fisicamente. Hoje o homem morre espiritualmente se continuar oferecendo fogo estranho para o Senhor. O fogo do Espírito, ele é aceitável diante de Deus e ele produz vida. Quando você oferece um fogo, quando você oferece um incenso para o Senhor, queimado com um fogo que não é estranho, mas com o fogo do Espírito Santo que vem de Deus para a sua vida, vai produzir vida, vai produzir graça, vai produzir unção, vai produzir alegria, vai produzir amor, vai produzir paz, vai produzir as coisas boas, edificantes para você e para as pessoas que estão ao seu redor. As orações dos santos, ela é um instrumento de Deus para manifestar nas intervenções da história. Veja que as orações dos santos, elas são gloriosas. Elas se manifestam na intervenção da história sagrada. O incenso que subiu do altar para o trono é símbolo das orações dos santos. Foram lançadas do trono para a terra e houve trovões, e houve vozes, relâmpagos, terremotos, imediatamente as trombetas do juízo misturado com a misericórdia do Senhor começaram a tocar. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 8, versículos 5 e 6. Quando a igreja ora, Deus age poderosamente. Quando a terra se dobra em oração, os céus se movem, e bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso país, vamos orar por aqueles que estão em eminência, pelos governos. Vamos orar para que o Senhor abençoe a nossa nação, para que o Senhor abençoe o nosso país. As nossas orações, elas serão respondidas. Deus, ele dará a vitória, ele dá vitória a um povo, a uma terra, a uma nação que se dobra diante dele, orando e buscando a sua presença. Aprove a Deus na sua soberania intervir na história em resposta às orações do povo. Depois que vier a resposta de Deus, você fez parte, porque você orou, você buscou a Deus e agora você está vendo os acontecimentos, os milagres,
as respostas do Senhor à terra, à sua nação, ao seu país. Quando oramos, nos unimos. E quando nós unimos, milagres acontecem. Quando nós unimos, Deus se move e nos abençoa. Ele está assentado ao trono e é assim que Deus governa o destino dos povos. Quer bênção para o seu país, quer bênção para a sua família, quer bênção para a sua casa, quer bênção para os seus familiares, para os seus parentes, você quer? Ore a Deus. Nenhuma força é tão poderosa na terra quanto a oração da igreja. Não tem força mais poderosa do que as orações dos santos no altar de ouro. Não tem oração, não tem ferramenta, não existe arma mais poderosa do que a oração. Então vamos buscar a Deus para que o Senhor abençoe o nosso país. Nenhuma coisa produz tanto efeito no céu quanto as orações dos santos. Orar é dar as mãos àquele que tem sob o seu controle e domínio. O altar está conectado com o trono e é do trono que procede as intervenções soberanas de Deus na história. Então você é um altar de Deus. E se você tem comunhão com Deus, o seu altar está conectado com o trono da graça, e então você pode orar, que Deus vai responder, Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória. Em nome de Jesus, nós veremos o Senhor agindo no nosso país, agindo na nossa nação. A nossa leitura diária, então, ela ficou organizada desta forma. Precisamos consagrar todos os dias um lugar santo. Um lugar santo é a leitura diária de segunda-feira. Então nós precisamos todos os dias preparar um lugar santo. Onde é o seu lugar santo hoje, por exemplo? Onde é o lugar santo que você vai preparar? Com o nosso altar de incenso. O altar é você. Você é o altar de incenso, que é a leitura de terça-feira, o altar de incenso. Esse altar de incenso, que é você, deve estar consagrado, deve estar santo, deve estar preparado no lugar santo, no altar de incenso. Agora, o nosso incenso, o incenso que vai sair do altar são as nossas orações. Então o nosso incenso contínuo, que é a leitura de terça-feira, seja oferecido a Deus nosso Pai em uma verdadeira cerimônia de incenso. Então esta cerimônia que você vai preparar no lugar santo, com o seu altar de incenso, com as suas orações, você vai fazer uma cerimônia. Você vai orar, você vai, quem sabe, cantar um hino para o Senhor, você vai fazer uma leitura bíblica ao Senhor. Então, e o exemplo da sua oração, a oração perfeita Jesus fez. Você já tem o exemplo, você já tem ali os moldes, como você poderá orar ao Senhor. Jesus fez a oração perfeita e nos deu um exemplo de que como nós devemos orar, de que forma nós devemos pedir para o Senhor, falar com o Senhor. Nós temos do Senhor Jesus este exemplo, porque ele fez esta oração. Então, a oração perfeita de Jesus e unidos juntos, ou um só, ou você ora junto com alguém, ou você vai orar só, ou você vai orar com mais pessoas, eu não sei. Mas o certo é que o incenso, a sua oração, o incenso que simboliza a oração dos santos, é a leitura de sábado. Então chegue ao trono da graça e então nós tenhamos as respostas de bênçãos conforme a vontade divina. O certo é que nós devemos ter o nosso lugar,
o nosso canto de oração na nossa casa, no nosso trabalho, um tempinho. Quem sabe nós não temos esse tempinho, mas 1 minuto ou 2 podemos nós estar buscando ao Senhor. Eu não sei, nós devemos administrar a nossa vida sempre assim, sempre com oração, sempre conectado com o Senhor, e assim o Senhor com certeza nos abençoará de uma forma toda especial. As nossas reflexões, www.moldado.com é o endereço do nosso site. Não esqueça de fazer uma visita ao site, subscrever o nosso canal e deixar também o seu like. O que era o altar do incenso, então? O altar de incenso ele era feito de madeira de acácia. O altar de incenso era revestido de ouro, sendo as suas medidas 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura, ou seja, meio metro aproximadamente de comprimento, meio metro aproximadamente de largura e 1 metro aproximadamente de altura. Onde, segundo os Hebreus 9, 3 e 4, ficava o altar do incenso. O altar do incenso ele ficava o altar do incenso ficava depois do segundo véu, ou seja, onde, segundo Hebreus 9, 3 e 4, ficava o altar do incenso. O altar de incenso ele ficava próximo ao segundo véu, no Santo dos Santos, porque no Santo dos Santos só estava a Arca da Aliança. Porque a fórmula do incenso não podia ser reproduzida para fins profanos, porque era de uso exclusivo do Senhor. Esta receita do incenso era de uso exclusivo a Deus. Ninguém poderia reproduzir esta receita para uso profano, porque seria punido severamente pelo Senhor. O que representa o incenso? O incenso representa a oração dos santos, a experiência de Zacarias, o que ela significou para ele, qual foi essa experiência. Sua experiência com o Senhor foi completa. A experiência de Zacarias foi completa. Ele viu o anjo, ouviu ouviu do anjo o anúncio profético sobre a vinda do Messias, que ele viria. E ele veio. E quando ele veio, João Batista estava batizando às margens do Rio Jordão, e ele mesmo testificou, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Finalmente, a velhice de Zacarias foi consolada com a promessa do filho dele, João Batista, que nasceu, e João Batista foi o precursor do Filho de Deus, e ele iniciou ali, revelando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família. Subscreva no meu canal, visite o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Não esqueça de deixar aí o seu like, abençoando a minha vida. E com certeza estamos aqui para abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Não se esqueça de sempre estar orando ao Senhor, oferecendo o seu incenso, aleluias, para o Senhor. Nesses dias agora, precisamos orar pelo nosso país, precisamos orar pela nossa nação. Ore e depois você vai ver a resposta de Deus, que vai ser maravilhosa. Deus intervindo pelo nosso país, intervindo pela nossa nação, e você poderá então dizer: eu faço parte porque eu orei, porque eu busquei o Senhor também, e o Senhor respondeu.
Então vamos nesta força, porque se as orações, ela é a força da igreja, é a maior força que a igreja tem quando se une, Deus com certeza ouvirá as orações da igreja e Ele então vai de forma maravilhosa abençoar a nossa nação. Deus continue te abençoando. Até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos aqui com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.